Boa tarde, litoral do Paraná. Como já é de praxe, segunda-feira é dia de falarmos sobre o Campeonato Brasileiro, a rodada do Brasileirão. Nesse final de semana, a rodada foi no domingo e tivemos jogos bastante polêmicos, né? Erros de arbitragem e Atletiba. Mas antes da gente discutir esse assunto com os convidados, vamos acompanhar os gols da rodada. O Botafogo saiu na frente do Galo Mineiro com Bruno Silva após cobrança de escanteio. Aos 34 minutos, Pimpão recebeu de primeira e fez esse belo gol. O Atlético reagiu com Fred, que tabelou bonito com Robinho antes de marcar. E chegou à igualdade com Leonardo Silva. Mas o jogo só termina quando acaba. E aos 46 da segunda etapa, Dudu Cearense fez de cabeça. Botafogo 3, Atlético Mineiro 2. O Fla até que saiu na frente com esse gol de cabeça do Hever. Precisando da vitória, o Colorado foi para cima e aos 20 da segunda etapa, Sacha empatou. Quando o jogo caminhava para o empate, Valdívia chutou de longe e Vitinho aproveitou o rebote de Muralha para virar. Internacional 2, Flamengo 1. No Atletiba só deu furacão. O rubro-negro abriu o placar com Rosseto depois desse belo chute de fora da área. Na segunda etapa, Lúcio Gonzalez lançou para Pablo, que tocou na saída de Wilson. Atlético Paranaense 2, Coritiba 0. O líder Palmeiras venceu mais uma no Brasileirão. Jean fez o primeiro de pênalti. Foi dele também o segundo gol. Rafael Silva aproveitou a falha de Joilson e fez o de honra para o Figueira. Figueirense 1, Palmeiras 2. Jogando em casa, o Timão saiu na frente com Romero aos 16 minutos da primeira etapa. Guilherme, que havia dado a assistência para o primeiro gol, foi quem deixou o Rodriguinho em condições de fazer o segundo. Corinthians 2, América Mineiro 0. A Ponte confirmou a boa fase e bateu Santa Cruz. Todos os gols saíram no segundo tempo. Aos 2 minutos, Roger abriu o placar. Após isso, só golaço. Aos 24, Maicon encobriu Thiago Cardoso. E aos 28, William Potker saiu driblando todo mundo para dar números finais ao placar. Ponte Preta 3, Santa Cruz 0. Aos 9 do primeiro tempo, Everton chutou de esquerda e balançou as redes da Vila Belmiro. Mas o Peixe empatou com Fabiano Gueiro. Santos 1, Grêmio também 1. No jogo dos desesperados, melhor para o Sport, que fez logo aos 5 minutos do primeiro tempo com esse belo chute do Diego Souza e venceu o duelo dos Leões Nordestinos. Sport 1, Vitória 0. Valeu, de um abraço. Pois é, uma rodada com belos gols também, né? Esse do Diego Souza foi sensacional, mas impossível não começar falando do Atletiba. Terceira vitória do Atlético Paranaense em clássicos do estado nesse ano, no clássico contra o Coritiba, na verdade, porque também bateu o Paraná Clube. E de amplo domínio, boa tarde, Valdinei. O que explica o Atlético ter mandado o jogo do começo ao fim na Vila Capanema? O entrosamento. Boa tarde, Pierre. Boa tarde, Anderson, está aqui. O entrosamento. A equipe do Paulo Autori está bem mais entrosada que do Paulo César Capegiani. Ontem mandou no jogo superior do primeiro minuto aos 90, só deu o Atlético. Mas o primeiro gol do Atlético, todo mundo viu na TV, ele saiu aproximadamente, a bola saiu totalmente pela linha de fundo. Então o Bandeirinha falhou. Como vem falhando os juízes, bandeiras no Campeonato Brasileiro, esse ano está sendo uma das piores arbitragens que está tendo no Campeonato Brasileiro. Então, mas daí foi um balde de água fria para a equipe do Curitiba. Tentou a reação, mas não conseguiu. Daí já veio o segundo gol, aí acabou. O Curitiba tem que tomar cuidado, está aproximadamente 2 pontos da zona do rebaixamento. Tem jogo hoje do time do São Paulo, o São Paulo venceu, o Curitiba cai uma posição, então a diretoria tem que ficar com o olho aberto, porque o bicho vai pegar lá pelo lado do Couto Pereira. Já o Atlético não, o Atlético já está no G6, o Atlético está brigando por uma vaga na Libertadores, eu acho que uma vaga vai ser do Atlético Paranaense, porque a garotada está dando o que falar, está jogando um futebol bem favorável à equipe do Atlético Paranaense. O nível da arbitragem no futebol brasileiro, que há muito tem deixado a desejar, e no Campeonato Brasileiro é apenas um reflexo, né? E alguns erros arbitrários desse domingo mudaram um pouco a tabela. Não foi? O Flamengo, pelo menos, reclama muito de erros de arbitragem. Boa tarde, Anderson, experiência. O Flamengo perdeu, reclamou de erros favoráveis ao Palmeiras. O que é que você tem para falar do jogo lá no Rio Grande do Sul? Boa tarde, PR, boa tarde, Valdinei, boa tarde, amigos e amigas da TVCI. É verdade, mais uma vez, não é só esse ano que tá horrível, eu acho que o Campeonato Brasileiro vem de uma sequência de 3 anos consecutivos. A arbitragem, na minha opinião, tem que se profissionalizar urgentemente, como é na Europa, tem que acontecer isso no Brasil, porque é uma vergonha. Aí realmente prejudica
todo um trabalho que vem pela minha equipe fazendo por realmente uma arbitragem não só do juiz, mas sim também dos seus auxiliares, que ontem prejudicou a equipe do Curitiba, prejudicou o Figueirense com o Palmeiras e prejudicou o Flamengo com o Internacional. E falando do Flamengo, PR, o Flamengo não teve bem, porque o seu principal jogador, o Diego, não estava bem na partida. E realmente, quando o Diego não está bem na partida, ele como articulador, o armador da equipe do Flamengo, realmente o Flamengo sente. E quem fez chover ontem no Beira-Rio foi o Vitinho. O Vitinho realmente foi o melhor jogador em campo, fez o segundo gol que deu a vitória ao Internacional, o Internacional que saiu do G4 e o Flamengo que se distanciou do Flamengo, do Palmeiras agora com 4 pontos. Então a situação é um pouco difícil para o Flamengo. O Palmeiras abre 4 pontos e o Internacional respira um pouquinho saindo da zona de rebaixamento. Mas o Flamengo sentiu o veneno, porque na quarta-feira teve toda aquela confusão, todo aquele imbróglio contra o Fluminense. Então, tiro deu certo agora. Então ele sentiu agora o teor da questão do veneno. Então, reclama, mas por que ele no jogo contra o Fluminense ele não ficou pianinho? Então esse aí é o problema. Flamengo, Corinthians e Atlético gostam de reclamar da arbitragem, mas quando eles são beneficiados, eles não falam nada, ficam quietinhos. O Internacional, no meio de semana, jogadores brigaram entre si. O Anderson e o William saíram na bordoada. Saíram no tapa e quebraram o dente do William, que é o garoto, o Anderson já veterano. Isso aí é a decisão do quê? Está na zona de rebaixamento. O time tem que ganhar, tem que buscar, mas também na violência também não leva nada. Mas mesmo com esse problema interno do Internacional, o time já vem apresentando uma melhora no futebol, né? O Internacional vem de vitórias consecutivas, três partidas sem perder, sai da zona de rebaixamento, como há muito não se via no Campeonato Brasileiro por parte da equipe colorada. Na opinião de vocês dois, começando pelo Anderson, experiência, o Internacional, essa arrancada, esse sprint aí no final do campeonato, vai salvar a equipe do rebaixamento, Anderson? Eu acho que vai salvar a equipe com um jogo decisivo no outro domingo contra o Grêmio. Aí sim, se o Internacional venceu o Grenal contra o Grêmio, aí eu acho que o Inter realmente alavanca para não cair. Eu acho que o Internacional, uma grande equipe que eu acho que dificilmente cai. Mas eu acho que vai depender muito da partida do domingo que vem contra o Grêmio. Se vencer o Grêmio, aí sim vem com uma moral para cima moralmente os jogadores, com certeza o Internacional é muito forte. E a rodada também foi boa para o Palmeiras, abriu 4 pontos para o Flamengo já no finalzinho do campeonato, um fôlego que pode dar o título. E aí a pergunta para o Valdinei, você acredita que o Palmeiras esse ano leva, independente do seu lado torcedor e do seu lado advogado alviverde, o Palmeiras leva o título, Valdinei? Tá incumbido para isso, tá indo a situação, os jogadores tá se entrosando, tem banco, hoje o Cuca tem um trabalho, tem uma equipe, tem jogadores no departamento voltando, tem jogadores suspensos. Ontem ele fez, como se diz, colocou jogadores que nem estavam relacionando. A Leone não estava aí nem jogando. Ontem entrou no jogo. Então ele dá a chance para todos os jogadores. Eu acho que um time para ser campeão tem que ser assim, unidos. E está sendo a união no time do Palmeiras. Voltando a falar do Internacional, eu acho que o Inter não cai. O Inter já, com esses 3 jogos que está indo muito bem, porque o Inter tem jogado bem, mas não tem levado sorte. Mas meu amigo André, que joga comigo no Ceará, sofre com esse Internacional. Está torcendo que saia desse marasmo da zona do rebaixamento. E a gente torce por ele, porque ele é uma boa pessoa. E fica aquela coisa, né? O futebol é muito dinâmico. O Internacional tem um elenco, como vocês mesmos citaram, um elenco bom. Tem o Vitinho, um grande nome que já foi contado. Quando surgiu no Botafogo, foi para o exterior, voltou. Joga o Chacha também. Sim, grandes jogadores. O Anderson, que veio do futebol europeu, né? Foi campeão, né? Champions League pelo Porto, Manchester United. Extremamente experiente. Poderíamos passar o dia falando do elenco internacional. Certeza. Paulão, Danilo Fernandes, é um elenco encorpado, mas que não estava dando liga. E agora parece que se ajeitou, não foi, Anderson? E o goleiro, né? O Danilo é um excelente goleiro. O Internacional vem com uma escola desde o Tafarel, excelentes goleiros, goleiro da seleção ex-Inter. Mas o Danilo surgiu no Corinthians, foi dispensado do Corinthians, foi para o Sport, estava se dando bem no Sport, pegou a posição do Magrão, veio para o Internacional. O Internacional contratou 2 goleiros, o Marcelo Lomba e o Danilo. Mas a posição do Danilo hoje joga o Danilo muito bem. Está muito bem. Joga. E o Sport que nesse final de semana ganhou Vitória, né? O Vitória que para mim é o favorito para ser rebaixado. Né? O Sport Clube Vitória, né? Que é favorito para cair para a segunda divisão, daquelas equipes que estão disputando. Na opinião de vocês, existe escapatória para o Vitória depois dessa derrota domingo na Ilha do Retiro? Vitória, Sport, Figueirense
é os 3 por 2 vagas. Não, mas Por lutam 2 esses vagas. 3. Esses 3 então o por São 2 Paulo vagas. para você não cai. Eu acho que o São Paulo também não cai. O América e o... Esses já estão decretados. Né? Santa Cruz e o América já estão decretados. Mas eu acho que eu ainda acredito no seu time. Por quê? Eu acho que ele tem até um elenco. Eu acho que o treinador, eu acho que tinha que dar uma mudança Mas elenco na parte que tem, técnica. time que tem 2 chances de fazer gol de pênalti e erra os 2, esse é o problema, mesmo. né? Tem que cair. Isso ele não tem capacidade de bater pênalti. Aí você vê, você falou bem, ele tem que treinar, eu acho que é falta de treinamento. Acontece, se faz os 2 pênaltis, o Vitória podia sair com um resultado positivo. Então são coisas do futebol e o esporte, mais uma vez, brilhando, né? O gol do Diego de canhota de fora da área, fazendo um belo campeonato brasileiro. Eu tenho a palavra do meu técnico, do meu presidente da equipe do Ceará. Pênalti não é capacidade. Pênalti de capacidade, faltou capacidade para o Vitória. Então, na opinião de vocês, o Coritiba não luta mais pelo descenso, o Coritiba que está na Sul-Americana. E se de alguma maneira o campeonato intercontinental do Coritiba, participando da Copa Sul-Americana, se de alguma maneira isso atrapalha a equipe na luta para permanecer na Série A? PR, na minha opinião, atrapalha, porque são 2 campeonatos paralelos e bem diferentes. Então, o Coritiba joga quarta-feira contra o Atlético Nacional, joga em casa, um jogo muito difícil. O Atlético Nacional não perde há vários jogos, está invicto, uma excelente equipe. O Coritiba vai ter que jogar muita bola para realmente vencer a equipe do Atlético Nacional. E o jogador, né, a gente que já teve lá nas 4 linhas, ele já fica se poupando. É um jogo muito decisivo, é a quartas de final, quarta-feira. Então ele tira muitas vezes o pé. Isso automaticamente já está mentalmente na cabeça do jogador. Então, eles não foram, com certeza, 100% para o Atletiba. Eles estão concentrados nessa partida que o Coritiba pode fazer história. O Coritiba pode ir para uma semifinal de uma Sul-Americana que nunca foi. Pode ir ao céu e inferno. Exatamente. Se ele pode ir para cima e pode cair. Se ele sair fora do Atlético Nacional, e ele corre o risco, porque não ir no Coritiba de ser rebaixado, esperamos que não, mas ele corre o risco de ser rebaixado. O Grêmio poupou jogadores ontem para jogar a Copa do Brasil quarta-feira. Enquanto o Santos jogou com a maioria reserva contra o Santos. É verdade. E vai jogar contra o Palmeiras. Pode acabar atrapalhando, né? Já que a gente está falando aí da luta pelo rebaixamento, a gente está falando pelas últimas vagas para a Libertadores, vamos acompanhar a classificação do Campeonato Brasileiro, como é que ficou depois dessa rodada do domingo. Lembrando que tem jogo hoje, Fluminense e São Paulo. Temos a classificação aí. Cadê a classificação? Vamos acompanhar aqui na tela, então, a classificação, como é que ficou a rodada. Palmeiras líder com 64 pontos, cada vez mais líder. Flamengo na segunda posição com 60, Atlético Mineiro na terceira colocação com 56. Esses 3 times, se o campeonato terminasse hoje, estariam classificados para a fase de grupos da Libertadores. O Santos em quarto com 55, Botafogo na quinta colocação com 50 e o Atlético Paranaense na sexta com 48 iriam para a pré-Libertadores. Na sequência você tem Corinthians, Grêmio, Fluminense, Ponte Preta, Chapecoense, que já é aquele time ainda que luta para não ser rebaixado, também está na Copa Sul-Americana. Cruzeiro com 38, Sport com 37, Coritiba 36, Internacional 36, Coritiba 37, perdão. São Paulo 36 e Vitória 35. Estão ali no bolo para cair para a segunda divisão, lutando para permanecer na Série A. E na sequência você tem Figueirense já distanciado um pouquinho com 32, Santa Cruz e América Mineiro com 20, Santa Cruz com 23, América Mineiro com 21, esses 2 aí lutando para não serem rebaixados. Vamos acompanhar já. Hoje é 45 pontos, segura na primeira divisão. Matematicamente falando, 45 pontos, 45. Né? Vamos ver se 45, qual dessas equipes aí vai conseguir alcançar essa marca. Vamos acompanhar a próxima rodada? Teremos Santa Cruz e Botafogo, São Paulo e Ponte Preta, Vitória e Cruzeiro, um duelo de 6 pontos para as 2 equipes. Flamengo e Corinthians, um duelo também de 6 pontos. O Flamengo lutando pela liderança e o Corinthians ainda sonhando com a Libertadores. Palmeiras e Sport. Mas tem a tese também, o Corinthians, será que vai dar chance para o Palmeiras? Será? Tem isso também. Mas o Corinthians luta pela Libertadores, não precisa pensar nisso ainda, né? O Grenal, clássico do Rio Grande do Sul, Coritiba e Fluminense, Atlético Mineiro e Figueirense, Chapecoense e Santos, América Mineiro e Atlético Paranaense. Sobre Coritiba e Fluminense, na sua opinião, Anderson, o que é que você acredita da equipe alviverde do Alto da Glória nessa partida?
Essa partida o Curitiba vai ter que jogar em casa, vai ter que tocar o seu ritmo. Eu acredito que o Curitiba tem que fazer, realmente tem que pontuar, mas vai ser importante esse jogo de quarta-feira para motivar o Curitiba. Se um bom resultado na quarta-feira na Sul-Americana, vai motivar o Curitiba para fazer uma grande partida no domingo e surpreender o Fluminense no Couto Pereira. Mas uma outra grande partida que eu acho é, que nós estávamos comentando agora, Flamengo e Corinthians no Maracanã. A abertura do Maracanã, que ficou fechado por causa das Olimpíadas, volta. O Flamengo é muito forte no Maracanã. Vai ser um jogo aí de mais de 50 mil pessoas, com certeza, né, Pedro? O Flamengo que deve lotar o Maracanã, o estádio mais charmoso do futebol mundial, eu diria. Mas quem não vai jogar no Maracanã é o Atlético Paranaense, pelo menos não nessa rodada. América Mineiro e Atlético Paranaense, Valdinei Garcia. No Furacão, mais uma vitória? Mais uma vitória. No Independência, o América fechou, decretou, o caixão já está enterrado. E o Atlético buscando a vaga na Libertadores. Então, e o jogo, Palmeiras vai buscar. Eu tenho medo do Sport. O Sport sempre aprontou em cima do Palmeiras lá na Arena. Na inauguração da Arena, ele foi lá e ganhou 2-0 do Palmeiras. E agora o Palmeiras precisa vencer para distanciar do Flamengo. Aprontou e tem um elenco ótimo. O Sport, Diego Souza comandando a equipe pernambucana. Mas só acertou no Sport. Foi pro Flamengo, foi no Fluminense, teve no Palmeiras. Mas engatou no time. Não, no Fluminense ele jogou muito bem. No Fluminense ele jogou bem também. Não foi tudo aquilo. O Fluminense ele até fez boa partida agora, disse que ele está vivendo a melhor fase da sua carreira. Porque ele manda no time do Sport. Ele está jogando onde ele tem prazer para jogar e a gente sabe que jogador tem muito isso, futebol tem muito isso. Mas prazer de dinheiro no bolso também, né? Sempre, né? Isso aí, sem dúvida. Qualquer profissão, não só jogador, qualquer profissão precisa ser bem remunerado, precisa de dinheiro no bolso. Meus amigos, muito obrigado por mais esse bate-papo na segunda-feira. Uma ótima tarde para todo mundo, uma ótima tarde também para o pessoal de casa que volta daqui a pouquinho com Voz do Litoral. Voz não acabou, tá acabando o papo de esporte. A gente volta daqui a pouquinho, depois do intervalo.